Bom dia, pessoal! Voltando para as gravações de casa do nosso estudo do livro Devassando Invisível, estudo que vai ser transmitido no Paul Talk no dia 26 de agosto. Eu estou gravando hoje no 25, que é para poder facilitar o trabalho de Dudu de edição, mas no meu possível eu vou estar com vocês presencial. Não vou entrar no horário porque fica meio complicado, mas eu vou dar uma aparecidinha para matar a saudade de vocês, tá certo? E aí, vamos continuar a nossa leitura da semana passada. Nós estávamos falando, na verdade a Dona Ivone estava falando dos propósitos, do objetivo, na verdade, do livro Amor e Ódio, que é psicografia da Dona Ivone, o espírito é Charles. A novela seria, a história foi elaborada por Victor Hugo, mas o personagem principal, que era um personagem real, era Gaston. Gaston, logicamente, é um nome fictício, não é um nome real. O personagem seguramente se chamava de outro modo. E ele foi pupilo de Allan Kardec, quando Allan Kardec era professor somente. Allan Kardec ainda não tinha feito pesquisas no espiritismo. Ele era só um professor da França, um professor muito querido, muito renomado, Léon Denisard Rivail. Depois, já no Kardec já estava na idade madura, foi quando ele conheceu o espiritismo, através das mesas girantes, dos fenômenos das mesas girantes. Então, Gaston foi pupilo, Gaston foi aluno de Allan Kardec. Kardec tinha sido professor dele. Então, a história de Gaston, quando ele foi livre, né, ele conseguiu se livrar da guilhotina através das mãos de Victor Hugo e através de Allan Kardec, que intermediaram, né, intercederam por ele no governo francês da época. Então eu vou continuar a leitura, porque a explicação aqui de Charles, falando dos objetivos de Gaston. Vamos lá. Todavia, Gaston não obstante intelectual primoroso, na espiritualidade não possui o poder mental nem a ascendência moral necessários à produção de um fenômeno tão transcendente e complexo, tal o da criação, transmissão e conclusões morais filosóficas adequadas a uma obra educativa em moldes evangélicos espíritas, e por isso não concede diretamente ao médium o que se tornou de há muito seu ardente desejo. Victor Hugo, de quem ele foi grande admirador e amigo, prontificou-se a auxiliá-lo no tentame, pois Hugo possui todos os requisitos exigidos na espiritualidade para exposição e posterior ditado de uma obra dentro desses moldes. Lembrando, para quem estiver ouvindo esse áudio aqui pela primeira volta, que Victor Hugo foi um grande escritor francês, muito literato renomado, que escreveu muitas obras. Victor Hugo desencarnou velhinho. E Victor Hugo é um personagem muito importante para a França, pelos seus livros. E Victor Hugo era espírita. Na verdade, Victor Hugo se converteu ao espiritismo quando a sua filha desencarnou afogada. Se não me engano, estava num barco, e ela afogou, caindo ela e o marido. E Victor Hugo era uma filha que ele tinha muito ao coração, e Victor Hugo ficou muito sentido com a desencarnação dessa filha. Como ele já era amigo de Allan Kardec, já se falava das comunicações com os espíritos, ele começou a comunicar com o espírito da própria filha. Foi quando ele viu que era uma realidade a vida depois da morte física, né? A vida depois da vida, e ele passa a ter contatos com o espírito da filha, e ele começa a aceitar as ideias espíritas, vamos dizer assim. Como era um espírito literato, um espírito já com a mente habituada a lidar com a literatura, e um espírito que de qualquer jeito era um espírito espírita, ele tinha mais preparo, até a ascendência moral, coisa interessante, né? Em escrever um livro, um romance, dentro dos moldes evangélicos espíritas. Porque escrever um romance, como tínhamos falado, seria até fácil. Escrever um romance falando só
da vida amorosa, aquilo que seja, do que tenha se passado na França, não é? Relatando a vida de Gaston, é um livro belíssimo. Mas era preciso requisitos para falar de espiritualidade, para falar em tom evangélico, em tom filosófico da doutrina espírita, porque é interessante assim. Nós acreditamos que falar de espiritismo é falar somente de espíritos. Alguns de nós acreditam, né? Melhor falar assim. E quando alguém de fora que não conhece o espiritismo fala espiritismo, associa-se a espíritos associa-se a reuniões mediúnicas e eles imaginam que seja só isso. A doutrina espírita tem um corpo doutrinário, uma estrutura de doutrina muito bonita, onde dá a moralidade. O verdadeiro espírita é o espírita cristão, o espírita e o cristão é a mesma coisa, não é? Toda a verdade está no cristianismo. E o espiritismo, sendo o consolador, vem ressurgir, vem tirar fora a realidade cristã. Então, apesar dos espíritas falarem, compreenderem os espíritos, ou seja, nós mesmos sem corpos, porque espírito é gente, espírito é ser humano. Então, apesar de a comunicação com os espíritos ser um fato da vida de um espírita, o espiritismo e o espírita é evangelho, é amor, é caridade, é misericórdia. O espírita é a lição do Cristo. Então, aí continua aqui o Espírito Charles. Frederico Chopin, alma sensível e bondosa, não conheceu pessoalmente Gaston sobre a terra. Não obstante, haver sido este até hoje um dos melhores intérpretes da sua música. Porém, afeiçoou-se a ele no espaço, visto que Gaston fora admirador sincero do seu gênio. Assim sendo, colabora aqui no momento com sua arte para homenagear o amigo que se despede. Vocês vão observar no livro que Gaston, ele tocava piano de uma beleza assim, mas o Gaston era muito lindo, né? Beleza física. Então ele tocava piano nos salões, ele tinha aquela vida burguesa, vamos dizer assim, aquela vida de quem tinha dinheiro, era culto, era intelectual, mas não era assim com aqueles, não tinha ainda entendimento e objetivos de vida superior. E Gaston, apesar de não ter conhecido Frederico Chopin em vida, evocava a presença de Frederico Chopin. Porque quando a gente gosta de um autor, quando a gente gosta de um cantor, quando a gente gosta de uma tipologia de coisa, seja na arte, na música, não é? Nós vamos nos associar àquele espírito ali. Nós evocamos a presença dele, o pensamento. É como a pessoa está caminhando, vamos supor, somente aos espíritos mais elevados, ele está caminhando e alguém faz assim, Juliana, aí você se vira na direção da pessoa. A evocação funciona mais ou menos assim. O espírito está trabalhando no mundo dos espíritos e alguém diz, fulano, e ele ouve. Se ele puder vir, ele vem. Se ele não puder, ele não vem. Se tiver espíritos do mesmo cabedal dele, pode ser que possa se aproximar em seu nome. Se as suas intenções não são nobres em chamá-lo, pode ser que venha os espíritos que brincam, os zombeteiros, aqueles que não têm compromisso com ninguém e são pouco sérios. Isso depende sempre da intenção e do caráter do evocador, logicamente, da ascendência moral. Mas o Gaston, como gostava de arte, ele conquistou a simpatia de Chopin e lá estava Chopin, no momentos antes da reencarnação de Gaston, fazendo aquela festa de despedida. Assim sendo, colabora aqui no momento com sua arte para homenagear o amigo que se despede. Quanto a mim, que milito de preferência na terra, incumbido, mercê de delicados deveres de procurar um cérebro mediúnico espírita para as necessárias experiências. O Espírito Charles, né? Ele militava no mundo, na terra, na crosta, então procurando um médium
espírita para que pudesse transmitir, e que adivinha quem era médium, né? Para as necessárias experiências, pois a presente reunião é composta de entidades convictamente espíritas. Eu achei isso interessantíssimo. Entidades convictamente espíritas. Ou seja, arrastei-te até aqui, visto ser esse o meu dever, como teu assistente espiritual que sou. Entretanto, para o ditado que se verificará nesse momento, olha que coisa curiosa, precisará o médium ter conhecido a França e lá vivido pela época a que o assunto se reporta. Precisará igualmente ter vivido na Itália, particularmente em Florença, por ocasião de um episódio ali desenrolado, assim como precisará ter conhecido a aristocracia, de uma forma ou de outra, através das reencarnações, pois que, a não ser assim, dificilmente encontraríamos em seus arquivos mentais ou subconsciência elementos para positivarmos o que irá ser narrado. Olha só que coisa legal. O médium que vai transmitir um relato desse, não é? Uma narrativa dessa história, ele vai ter que ter tido no seu passado reencarnatório a presença dele naqueles ambientes. Então, quem é o médium? Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira há de ter vivido na França pela época, mais ou menos naquela época. Ou passado por, ou ter conhecido, não é? Ter lidado com a época da luz, com a época da beleza francesa, porque teria que ter o conteúdo. Isso é um indício, não é? E você vê que no livro está em negrito. E ter vivido igualmente na Itália, particularmente em Florença, porque no livro vai se ter um episódio da vida de Gaston para compreender por que tantos desacertos na vida de Gaston. Então, Gaston teve uma reencarnação anterior àquela na França, em Florença, na Itália. Que em italiano seria Firenze. Então, eles teriam que ter vivido na França também o próprio médium, para que, inclusive na aristocracia, né, olha que coisa curiosa, para que pudesse ter na sua inconsciência, no seu subconsciente, perdão, os elementos para que as histórias fossem narradas com exatidão, porque precisaria buscar na sua memória aquilo que ela já tenha tido vivido em encarnações passadas, cenários, porque vai ficar escrito como no histórico de uma pessoa, não tem histórico de escola? Então, como se fosse escrito no histórico da pessoa, essa relação que ela vai ter com essa história. Ela pode até não estar ligada diretamente à história, mas ela pode ter conhecido o ambiente, o país, até mesmo, quem sabe, né? O próprio personagem, ou algum personagem, ou ter ouvido falar da história, quem sabe. Continuando aqui a leitura. Falo-te particularizando uma obra a ser modelada. No entanto, os informes que te forneço são a regra geral para os demais labores dessa espécie. Além disso, a parte doutrinária evangélico-espírita, sendo o móvel de uma obra literária mediúnica, deverá ser assaz cuidada, e o médium será, pois, indispensável possuir conhecimento de tais matérias, a fim de tornar possível adicionarmos sua mente à nossa vontade, através do mecanismo das vibrações, das sugestões, etc. Olha, quando a gente fala de estudo e como é importante para o médium espírita estudar a doutrina espírita, porque ele precisa ter o conteúdo espírita. Porque você imagina trazer um perfil evangélico espírita e o médium e o espírito, nesse caso, vocês lembram que ele disse que são espíritos convictamente espíritas? Então, trazer pensamento espírita para um médium evangélico, protestante do movimento evangélico do Brasil. Não daria, né?
Ele poderia até escrever algum livro através da psicografia, mas ele diria que foi o Espírito Santo que falou por ele. O Espírito que teria que transmitir deveria ter uma ideia que se adequasse àquilo ali. Então, espíritos convictamente espíritas e um médium espírita, porque ele precisa do conteúdo moral doutrinário para transmitir, porque aquele é o objetivo, o fundamento de existir romances espíritas. Uma noção educativa, não só histórica, não só uma novela, não uma fofoca de bastidores espirituais, mas é uma educação, porque nós vamos aprendendo e vamos adequando aquilo que nós estamos lendo para as nossas vidas. Nós vamos adequando as situações às nossas próprias vidas e isso pode nos tirar vamos dizer, né? Nos tirar aí eu falo italiano agora. Pode nos elevar de moral, nos deixar melhores. Observar, por exemplo, que as pessoas são mais comuns do que aquilo que a gente imagina. Refletir, às vezes, até nos dissabores do outro e também nas suas reconquistas, que nós podemos e conseguiremos fazer o melhor de nós. E mais ainda, demonstrar que numa mesma encarnação, isso acontece muito em casos, por exemplo, observando a vida do Nivone e de outros autores, que às vezes na mesma encarnação o indivíduo já conseguiu se reestruturar, crescer, melhorar-se, entrar mais em união, em comunhão com as leis de Deus, compreendendo as leis de Deus, porque não basta só amar e adorar a Deus. Nós temos que ter uma fé raciocinada. O espírita tem que compreender aquilo que ele crê. Ele tem que usar a sua razão. A razão também tem que entrar no jogo dos sentimentos. Você tem que pensar. Não é mais um Deus que você adora, mas um Deus que você compreende. Então você compreende o Criador, a sua adoração é automática, porque você sai da ignorância, você começa a compreender os mecanismos da sua justiça e você já não vê mais um Deus que faz justiça por vingança, porque você não foi o filho predileto, porque você não cumpriu aquilo que você às vezes nem sabia que era para cumprir, porque você ainda estava no seu crescimento evolutivo, você era ignorante. Então, não mais esse Deus, mas aquele Deus que você introduz em você, você compreende. Então, a fé raciocinada é isso, não é uma fé fria, porque às vezes a gente confunde, puxa, a gente vai ter que ter fé como um cientista, como no laboratório, friamente, como na proveta. Não. A fé raciocinada quer dizer que você vai pensar e vai compreender os mecanismos de justiça de Deus. Aí você passa a compreender um monte de coisa. Você passa a compreender mais, você passa a ter uma aceitação mais profunda do que acontece ao teu redor e no mundo. Você compreende, por exemplo, as falhas dos outros para contigo, não é? Porque você começa a ver que existem possibilidades infinitas do melhoramento da pessoa. Se você passa por momentos de dores e às vezes as pessoas queridas não são aquilo que deveriam ser, no sentido do bem, do amor, da caridade, da misericórdia, mas um dia elas vão ser. Então, quando você tem a fé raciocinada, você compreende que nós não vamos ter segundas chances. Nós vamos ter infinitas chances de tentar de novo e de sermos seres humanos melhores. Esse é o otimismo do ser espírita. Não esperar a justiça de Deus como se Deus tivesse o prazer de se vingar de nós pelos nossos erros passados. Não é isso. Mas um Deus que, como pai, deixa que o filho seja educado e deixa que as suas leis imutáveis façam o seu caminho, façam o seu percurso. E aqui ele diz, entre mentes, na verdade é ela, né? Que ele vai dizendo razão, aqui ó, deixa eu voltar aqui um pedacinho, que eu me perdi.
Como vês, o ditado de um romance, de uma qualquer obra mediúnica, é trabalho fatigante e penoso para os doadores do além. Razão pela qual insistiremos em aconselhar os médiuns, em geral, incansáveis esforços em prol da aquisição dos conhecimentos da causa em que laboram, caso se interessem realmente pelos ideais em apreço. Nós temos que nos dedicar profundamente ao nosso trabalho. Nós não abraçamos a causa, o nosso ideal. O ideal não é o espiritismo. Nós não compreendemos que o espiritismo é o consolador prometido, é a terceira revelação. É assim, está no Evangelho. Nós somos espíritas. Eu falo para pessoas espíritas. Então, na aquisição do conhecimento da causa em que elaboram, caso se interessem realmente pelos ideais. Então, vamos compreender. Vocês reparem que a Dona Ivone, ela conta que no início da sua mediunidade, e ela conservou muita escritura, inclusive o Memórias de um Suicida, porque ela mesma dizia que ela era uma espírita, que ela conhecia o Evangelho, conhecia o Livro dos Espíritos e não tão profundamente. Então, ela, com o passar dos anos, ela estudou muito mais o Livro dos Espíritos, muito mais a codificação em si por si, e outros autores, e foi fazendo chaves de colegamento, de conexão, e foi se achando, foi identificando os seus perfis. Logicamente que a gente tem uma sorte muito grande, porque temos livros como esse dela, Devação Invisível, Recordações da Mediunidade, e tantos outros, O Consolador, por exemplo, que tem ensinamentos, assim, entrevistas com ela do seu cotidiano. Então é como se a gente estivesse pegando uma papa mastigada. Porque quando a gente pega a experiência de outro, fica muito mais fácil a comparação, né? Então é como se a gente tivesse uma papa assim, meia mastigada. Entretanto, entremente, diz ela, eis que uma tonalidade vigorosa de voz, ou seja, a vibração do pensamento genial de Victor Hugo, repercutiu poderosamente em nossas potências espirituais, dando a entender exatamente a frase inicial do primeiro capítulo do drama, que seria publicado sob o nome de Amor e Ódio. Uma vertigem intraduzível se apossou do nosso espírito. A vertigem é aquele arrepio com tontura, né? Desapareceu de nossa visão todo aquele conjunto belo e feliz que nos rodeava. Então, desapareceu através da imposição da voz de Victor Hugo, simplesmente todo o cenário que fosse necessário para o trabalho. Uma vertigem traduziu-se a postura do nosso espírito, desapareceu da nossa visão todo aquele conjunto belo e feliz que nos rodeava, desapareceram Charles, Frederico Chopin, o jovem Gaston e o próprio Victor Hugo. Então ela estava de repente com todo mundo, de repente subiu, surgiu, fugiu aquelas pessoas à vista dela, que foram todos eles, né? E nos reconhecemos em Paris, na época evocada pela primeira frase do livro, isto é, pela primeira frase do livro, isto é, pelo reinado de Luís Felipe. Desenrolou-se então a história sobre o irresistível fluxo do grande Hugo, que a narrou, e cuja voz ouvíamos sempre forte e dominadora, sem todavia vê-lo, a voz de Hugo, no influxo magnético da potência da voz de Victor Hugo. Sua palavra, portanto, tornou-se vida, cenas, fatos, drama, sequência admirável de uma realidade incontestável. Nós nos víamos presente em todas as cenas, qual espectadora muda do imenso drama, sem contudo perder nossa atual personalidade. Então ela estava como se dentro de um filme em 3D,
E ela, apesar de estar vivendo aquele momento ali, daquela situação, daquele período, ela ainda não tinha perdido a personalidade de Ivone do Amaral Pereira. Era Ivone. Não era uma outra personalidade do passado. Sentíamos, porém, ecoando em nossas sensibilidades as emoções e impressões que as personagens deveriam viver, permanecendo as mesmas emoções como que impressas em nosso ser, incomodando-nos mesmo, afligindo-nos, até que a obra foi escrita e terminada. Ela vivenciava como se estivesse passando em primeira pessoa pelaquela situação. Não é de muito difícil quando a gente vê um personagem de novela mesmo, simples, a gente vivenciar, meu Deus, a vida do personagem, não é? Quantos acontecem isso? Nesse caso, calcule e multiplique muitas vezes a emoção do médium, e o Chico fala isso também, nessa sua mesma experiência, quando escrevia os romances de Emanuel, e até o final da escrita da obra. Toda essa vivência emotiva, essas sensações. Jamais nos fora possível conceber cenas tão belas, tão artisticamente delineadas, paisagens tão esmeradas e tão encantadores pormenores como ao nosso espírito deram a contemplar nessa madrugada feliz, em que nos vimos arrebatada para o espaço. Os fatos se desenvolviam em cores que iam do azul pervinca, cintilante, ao branco igualmente cintilante, ornados de efeitos de luz e sombreados em azul mais forte, lembrando quadros de Rembrandt. Nenhum detalhe de salão ou de algum jardim, nenhum pormenor de vestuários femininos ou masculinos, e nem mesmo os perfumes escapavam à nossa observação ou à nossa sensibilidade. A certa altura, ouvimos que Hugo comunicava: a quarta parte será narrada em grifo. Como curioso, que ela diz que observava cada detalhe, cada colorido das roupas, dos ornamentos. Em outros livros ela também fala de situações parecidas, né? Da vivência dela, de ela observar os brocados das cortinas, das colchas. Ela relatasse que vivenciava intensamente tudo isso nos seus momentos, assim, quando foi arrebatada, porque ela saía do corpo, né? Ela não estava no corpo, como eu estou aqui agora, com o livro na mão, lendo um livro. Ela estava fora do corpo. O seu espírito deixava o corpo em entorpecimento, em sono, né? Porque pode ser que esteja escutando agora não esteja muito entendendo. Ela deixava seu corpo em momento de sono, dormindo. E o transe do sono era tão profundo que ela conseguia ter experiências assim muito fortes, muito reais. Então ela poderia ter essa vivência. Ela fala, por exemplo, as cores, lembrando os quadros de Rembrandt. Então ela coloca uma notinha aqui, eu vou ler para vocês. Rembrandt Ramenzum, não sei pronunciar direito, me perdoem, Van Rijn, ilustre pintor da escola holandesa. Nasceu em Leiden em 1606 e morreu em Amsterdã em 1669. Esse inconfundível artista brilha pelo vigor e riqueza do pincel, pela ciência do claro escuro, cuja multiplicidade de recursos foi o primeiro a mostrar pela vida das carnações, vigor nas sombras e brilho na luz. Deixou 350 pinturas e outras tantas águas fortes. É célebre o seu autorretrato de Rembrandt. Então, voltando aqui, que a certa altura, então, Victor Hugo disse para ela que a quarta parte do livro seria narrada em grifo. Não compreendemos o que queria ele dizer. Nada perguntamos, no entanto. Acreditamos mesmo que o médium, em tal situação, absolutamente não poderá falar, ou seja, externar a própria vontade, senão obedecer à vontade alheia.
Pensamos, porém, e meditamos em que o grifo é um sinal na escrita manual ou tipográfica, um tipo de letra de imprensa diferente dos demais caracteres em que o texto de uma obra foi impresso. Embora os dicionários expliquem tratar-se de um enigma, de algo embaraçado ou ambíguo. Ela foi dar a entendimento que da compreensão dela do que era o grifo. O que era esse grifo, não é? Poxa, o que era esse tal de grifo? Para ela era como ter que estar em grifo, tá em negrito, quando às vezes eu aceno para vocês, o livro aqui tá em negrito, ou seja, aquela frase do livro tá na impressão, em vez de ser a cor normal, a letra tá mais escura, tá mais preta, a gente fala tá em negrito. Então, em grifo, ela interpretou assim, apesar dos dicionários definirem diversamente. Dentro em pouco, no entanto, era realmente exposta a quarta parte do livro, exatamente o trecho iniciado em Florença e terminado em Paris, pelos albores do século XVIII. Mas as cenas agora, bem assim as paisagens, os ambientes, eram inteiramente modelados em cores vivas, diferentes, portanto, do resto do trabalho, que fora azul e branco. Aí estaria o grifo. Nos episódios verificados em Florença, as colorações eram mais intensas, porém claras e cintilantes, como se um sol vivo e ardente recobrisse os ambientes. Mas naqueles vividos em Paris, durante essa quarta parte, as cores eram mais brandas e delicadas, destacando-se o azul e o rosa, como nas voragens do pecado, mas tudo envolvido em discreta penumbra, como se chovesse. Olha a percepção dela e o entendimento da referência de Victor Hugo do grifo. Ela teve uma vivência assim, tão profunda, e vocês imaginam hoje as televisões em 3D, as experiências em 3D, você praticamente fica dentro do filme, e você, no caso dela, ela percebia mais ou menos um colorido mais intenso, menos intenso, então ela começou a perceber muito mais, ela já não estava dentro do filme como se estivesse vendo o filme, mas via as cenas passando na sua frente, por exemplo, mas ela via tudo mais intenso como um filme em 3 dimensões. Hoje, interessante, e aqui na Itália tem 5 dimensões, né? Filme em 5 dimensões. E na verdade aqueles estúdios pequenos, aqueles carros, vamos dizer, que as crianças entram, nós entramos, ficamos sentados na cadeirinha, e ali são todos os sentidos ativados, então não é mais em 3 dimensões. É muito mais profundo, porque além de você estar naquele movimento, assistindo o vídeo que é em 3D, com óculos, se você vai virar para a esquerda, a cadeira vira para a esquerda. E não só o movimento, se você tiver uma sensação de que vai entrar na água, realmente você se molha de alguma coisa. Então, vários sentidos são ativados nesses tipos de brinquedos, de parques de diversão. Então, eles aumentaram, então não é mais 3D, né? 5D vai ter muito efeito especial. Então, você imagina que para ela narrar isso pra gente, ela procurava uma linguagem que fosse mais assim compreensível e era muito difícil. Esse livro era anos 60, não era nem 70 ainda. Olha como era complicado. E hoje é muito mais fácil para nós interpretarmos isso que ela tem passado para a gente, a Dona Ivone. Vamos continuar a leitura aqui. No decurso das cenas, nós nos sentimos por toda parte, como que acompanhantes das personagens, a ponto de ingressar em um túmulo como o cadáver de um suicida, cujo espírito se debatia no período das confusões e chegando até sentir o fétido da decomposição cadavérica. Vocês percebem como era real para ela? Ela já não via a cena do cadáver dentro do túmulo. Ela estava com o cadáver dentro do túmulo. Então era muito mais real. Ela sentia o cheiro da composição, olha. Reconhecemos-nos igualmente detidas no horror das antigas prisões europeias, cuja realidade antes não nos preocupava e nos era impossível avaliar.
Conhecemos então detalhes repugnantes e atrozes ali existentes, tais como imundícies e fétidos, o que até então ignorávamos houvesse existido nos ditos presídios. Chorávamos e sofríamos exatamente como faziam os personagens. Ela vivenciava não mais como se estivesse vendo aquilo que está acontecendo, ela estava sentindo na pele dela. Vocês estão lembrados nas colocações de Charles no início? O médium teria que ter vivido muita coisa daquilo ali, ter conhecido aquilo, para que pudesse buscar na memória dela. Lembremos que ela foi suicida. O fato dela ter sido suicida cria uma afinidade com determinadas histórias. Ela sentia o sofrimento, sentiu o cheiro de decomposição, ela conhece isso mais de perto, entende? Então fica mais fácil, entre aspas, para a compreensão dela. A realidade das cadeias, da vida, ela vivenciava como se ela estivesse sendo a pessoa. Então eles choravam, ela estava chorando. Eles estavam sentindo dores, ela estava sentindo dores. Ela sentia o mau cheiro que eles estavam sentindo com a decomposição, com o sofrimento dos presídios, dos ratos que passavam ali. Ela estava vivenciando aquilo ali em primeira pessoa. Ela estava ali como se fosse ela, ou ela acoplada, vamos dizer assim, à vivência dos personagens. Cenas, impressões e emoções repercutiam em nossas sensibilidades com intensidade profunda e inexplicável, não isenta de sofrimentos. Cremos que todas as potências com que Deus prendou nosso ser anímico encontravam-se naqueles momentos sagrados, hiperestesiadas, ou seja, todas as nossas energias vibratórias se haviam exaltado ao grau máximo de nossas resistências espirituais. Olha que fadiga para o médium. E vocês lembram que nos outros estudos anteriores nós falávamos, e o Chafo, na verdade foi o Charles que disse para a Dona Ivone, e a Dona Ivone, trouxe para nós, que o médium tinha uma vivência muito profunda de comunhão com o espírito. Então não era fácil, era uma empresa difícil, era uma coisa muito complexa. Olha só o porquê. E o próprio espírito também teria que usar de muita força para entrar, para fazer com que o médium entrasse nesse sentimento, nessa vida. Olha como é elaborada a questão. Não é uma coisa assim muito fácil, não é de um momento para outro. Tem que ter uma similitude, tem que ter uma simpatia, tem que ter vamos dizer assim, uma confiança, uma confidência, não é? Uma intimidade entre os espíritos que estão se comunicando, nem que seja por vínculos de amizade. E coincidentemente, os médiuns, eles têm vínculos com os espíritos nos quais eles psicografam vínculos familiares, de um modo ou outro. Quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seu irmão, tem sempre um vínculo que também seja até mesmo o de amizade, que no caso foi Charles que trouxe para Dona Ivone. Era Charles que, vamos dizer, retrazia a história. Vitor Hugo fazia tudo aquilo, mas na hora da psicografia era Charles que estava ali no comando da situação mediúnica da Dona Ivone. Como ela diz aqui, continua a leitura, por vezes sobrevinha fadiga, era cansativo, né? Mas Charles reconduzia-nos o espírito para junto do corpo. Ou tínhamos a impressão de que tal acontecia. Não sabemos ao certo. Víamo-lo então o corpo arquejante e a suspirar profundamente. Interessante, eu vou abrir uma parêntese aqui da leitura da Dona Ivone acrescentando, o Valdo Vieira, que escreveu as Projeções Astrais, um livro que ele escreveu em 1979, ele conta algumas experiências dele fora do corpo e as experiências dele lúcida. E
coincidentemente, nas experiências que ele fazia, quando ele estava numa situação assim de embaraço, ou que ele tinha tido um desgaste, ele sentia um chamado pro corpo, e ele via que muitas vezes eram os amparadores, ou ele também não sabia explicar. Então, olha a coincidência com a informação da Dona Ivone, né? Tem a ver. Voltaria do corpo talvez para poder se refazer. Aí ele acordava daquela experiência no corpo, escrevia os relatos e tal, e adormecia novamente e voltava à experiência da projeção. Então ele tinha como se fosse aquele momento de respiro. Tem uma parte interessante, existe o audiobook desse livro, que ele fala que lidando com obsessores, e ele tinha saído do corpo e estava lidando com uma desobsessão, lidando com essas entidades problemáticas, vingativas, etc. Então, a mãe dele, que estava ali, dando assistência a ele como amparadora, a mãe dele aconselha ele voltar para o corpo para pegar uma trégua. Então, ele voltava do corpo, naquela madrugada, e sentia como uma trégua para aquelas entidades, né? Então, ele conseguia pegar como se fosse pegar fôlego, vamos dizer assim, pegar um fôlego, e depois ele voltou novamente, se readormeceu e voltou para a projeção sempre para lidar com aquelas entidades. Então, veja que no relato da Dona Ivone, ela dizia, não sabemos ao certo, e víamos-lo, seja o corpo dela, arquejante a suspirar profundamente. É um tipo de fôlego que o espírito vai pegar voltando para o corpo, né, para perto do corpo. Vultos aéreos. Não reconhecíamos por nós. Cremos que o tonificavam com terapêuticas celestes aplicáveis ao caso. Pois que então sobrevinha grande alívio ao estado geral. Olha só, como eu estava falando do Valdo, né? E retomávamos aos acontecimentos, como antes. Indagando certa vez da generosidade dos amigos espirituais sobre a razão por que nos eram facultadas tais visões, tão belas e empolgantes, antes que a entidade escrevesse psicograficamente a obra, favor que absolutamente não julgávamos merecer. Eis a resposta fornecida pelo próprio espírito Charles. Ela achava que era um favor. Então não era uma psicografia que ela ia lá, psicografava. A psicografia da Dona Ivone, ela se projetava na história, como a gente está descrevendo aí nesse estudo inteiro. Então ela achava que vivenciar aquilo intensamente era um favor que a espiritualidade estava fazendo para ela. Era um jeito carinhoso de fazer com que ela vivenciasse aquilo ali. Ela era grata para aquela circunstância. Então Charles deu a ela uma resposta. E ele diz o seguinte: não se trata de favor, é apenas um dom natural que possuis, assaz desenvolvido, como outros médiuns o possuirão, conquanto não seja tão comum como os demais dons. Lembra que eu estava falando da projeção para vocês? Ora, a Dona Ivone facilitou bastante as minhas pesquisas sobre as saídas do corpo. E o entendimento sobre esse tipo de argumento. É muito pouco falado no movimento espírita isso, mas é um fenômeno muito comum. É mais fácil nós encontrarmos em universalistas, em projeciologistas, em conscienciologistas, esse tipo de argumento do que o próprio movimento espírita. Então, o argumento espírita com fundamento a gente vai buscar com a Dona Ivone. A Dona Ivone tem muito fundamento. Você vê, olha, Charles tem um fundamento espírita, porque Charles é um espírito espírita. Charles não era um espírito hindu, era um espírito cristão. Curioso isso. Porque não era um espírito... espírito hindu, como tem outros espíritos hindus, de herança hindus, que eram mestres e que mandam livros psicografados para o movimento espírita. Mas manda na linguagem dele. Ele vai dar o ensinamento coerente dele, mas ele vai trazer na linguagem hindu. Curiosíssimo. Neste caso, com a Dona Ivone, com os trabalhos da Dona Ivone, são ensinamentos vindo de espíritos espíritas. Então, a visão vai ter sempre um fundo doutrinário. Não sei se vocês conseguem me entender. Eis a utilidade. Não que os outros não sejam úteis. Mas, quando tem a base doutrinária, fica mais fácil a concepção.
entendeu? Entendimento, porque vai ter sempre uma base cristã. Você vai na segurança que tem uma base cristã. Vai no seguro, né? Então ela tem, como outros médios também possuem, um tipo de faculdade que de outro modo facilita o ditado psicográfico, porque armazena o cabedal necessário nas camadas mentais do instrumento mediúnico. Guardou na consciência, conservou na consciência, perdão, as imagens. Quando ela for psicografar de fato, ela rememoriza. Tem amigas, por exemplo, que psicografa e fala assim, poxa, eu acordei do sono e acho assim que eu já vinha com aquela mensagem na cabeça, eu vou lá e escrevo. Às vezes, a psicografia não é nem a presença do espírito ali na hora com ela, mas como a experiência é onírica e o espírito já passou através de um desdobramento mais profundo, talvez uma projeção, talvez um fenômeno de letargia que nós não sabemos, nós temos que pesquisar para ter fundamento sobre esse assunto, mas dê a mensagem para a pessoa volta para o corpo, está com a mensagem na mão e ela escreve. É uma psicografia diferente, é mediúnico, mas não é uma psicografia como mecânica, por exemplo, que o espírito está ali, você pode usar a expressão incorporação, não é? Porque ele vai ter acesso ao seu cérebro, vai pegar suas funções motoras da escrita e vai utilizar seu braço para escrever. De qualquer jeito, vai pegar a sua bagagem do cérebro, mas vai pegar a sua função mecânica, ou seja, da escrita do seu braço, e você vai escrever mesmo sem saber o que vai estar rolando na escrita. Ou a semimecânica, que seu braço escreve, mas você é consciente do que está escrevendo, ou a intuitiva. E tem esse tipo de psicografia que você pega a mensagem, acorda, ela tá. Então, são nuances da mediunidade que é uma curiosidade incrível. É uma coisa, assim, incrível. E olha o ensinamento doutrinário de Charles. Um tipo de faculdade que, de outro modo, facilita o ditado psicográfico porque armazena o cabedal necessário nas camadas mentais do instrumento mediúnico. Tornar-se-á indispensável a tal fenômeno, entretanto, a absoluta afinidade com o espírito operante, uma sintonia de vibrações, por assim dizer, integral do médium com o narrador, porque ele já vivenciou aquilo ali, ele está na sintonia. Olhe bem, vamos dizer que eu pegue uma amiga minha que seja pintora. Pega a minha amiga que sabe pintar imagens, ela sabe pintar quadros. Mas eu preciso que ela pinte um quadro do meu balcão, da varanda da minha casa. Então ela vai sair na varanda e vai olhar as montanhas, vai olhar a cidadezinha. Ou até mesmo que ela possa fazer um quadro com a imagem da cidade de Assis de fundo. Linda a imagem. Tá certo. E o que ela vai acontecer? Se ela viu a imagem, ela vivenciou aquilo ali, vai ser para ela muito mais fácil, é lógico, ela fazer o quadro do que imaginário, não é? Por que os artistas, os pintores, você vê nos filmes e tudo, eles com os cavaletes, o quadro ali, ele tá na frente do objetivo dele, né? E vai pintar. Porque ele tá vivenciando aquilo ali, ele vai transmitir pra tela. Mas ele sabe, é real, não é uma criação do nada. Então ela entra totalmente na vibração do narrador. Daí a dificuldade de ação e o fato de tornar-se fenômeno pouco comum. Ainda assim, será necessário que exijamos do aparelho transmissor todas as energias vibratórias de que puder dispor, as quais ainda serão por nós outros elevadas por processos delicados, a fim de que se atinja a comunhão precisa, ou transfusão plena de duas mentes que se deverão interpenetrar. Eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer uma observação para vocês que é importantíssima. O que diz Charles para nós? Vai precisar do aparelho transmissor, ou seja, dos médios, energias vibratórias que puder dispor, tudo que puder dispor de energias. Ou transfusão plena de duas mentes que se deverão interpenetrar. Vocês percebem que é quase uma possessão? Porque ela diz até que o indivíduo não pode nem falar.
nem tá dando opinião, porque ele tá vivenciando aquilo tão intensamente que ele não vai estar... Pera aí, o que é que tá rolando aqui se meter na narrativa? Porque ele tá como se tivesse imobilizado nesse assunto, ele não dá para se meter. E observem o máximo das energias. Se vocês observarem, esses médiuns aqui, eles tinham uma vivência exclusivamente para esse trabalho. Eram meses de dedicação, eles não gastavam energias com outra coisa. Via de regra, vamos supor, a dona Ivone era costureira, então para ela comer, ela precisava costurar para ganhar o dinheirinho dela. Ela tinha um trabalhinho dela. O Chico, por exemplo, trabalhava. Então ele trabalhava no Ministério da Agricultura, uma coisa assim, lá pro lado de Uberaba. Ele tinha um pão de cada dia, ele precisava trabalhar para comer. Mas as energias deles eram gastas com aquilo ali. E o foco era o trabalho espírita. Façam caso. Coincidentemente, nenhum dos dois eram casados. Então, eles não tinham gastos energéticos com outras coisas. Então, eles tinham que ter muita energia para dar, muito ectoplasma, muita energia para que isso pudesse acontecer. A vivência mais intensa. Então, eles observem que a saída dos corpos era muito profunda, eles não tinham ninguém para estar acordando eles do lado. Eles não tinham, por exemplo, a criancinha para estar chamando a mãe no meio da noite, que faz com que a mãe volte do desdobramento. Não é? Eles não tinham isso. Então, eles tinham que ter uma concentração energética muito grande. Por isso, o trabalho ser muito raro nesses contextos. Continuando, um fenômeno mediúnico, enfim, como qualquer outro, processar-se-á então a sugestão forte, projetada pela entidade criadora da peça literária sobre o médium, e a quem as tendências e as disposições deste gostosamente se acomodam. Não poderíamos assim, sendo, fornecer assuntos ao médium que repugnassem, senão aqueles que exaltassem sua sensibilidade. Olha, o que eu estava falando com vocês no início, um pouco antes. Não dava para trazer um argumento assim que ele não tivesse uma tendência a se associar, a se acomodar, a gostar do assunto, de se sentir envolvido, de se sentir seduzido por aquele argumento, porque era uma época que tinha que ter conhecimento, vocês entendem? Chegue para uma pessoa que viveu nos anos 60 e fale da cultura dos anos 60, das músicas dos anos 60, ao menos é assim com as minhas tias, a elas têm aquele suspiro, elas conseguem falar daquele argumento, elas buscam lembranças, elas se emocionam, elas gostam mesmo daquilo que estão vivenciando, daquilo que se está falando. Fale de quem é fã de Michael Jackson. Uma criança de 10 anos fala de Michael Jackson para um fã de Michael Jackson, que gostava das suas músicas, dos seus textos, do musical, do seu trabalho, um grande admirador. A pessoa vai vivenciar de corpo e alma aquela situação, então ela vai rememorizar tudo, ela vai contar com empolgamento, ela vai estar numa empolgação tão profunda que ela vai apaixonar a quem estiver ouvindo-a, porque vivenciou também aquilo ali. Normalmente, e eu tenho observado muito isso, quando a pessoa ela atrai muito no que ela trabalha e lhe envolve tanto, e seja na doutrina espírita principalmente, tão apaixonante que você se sente arrebatado, não é? Quantos palestrantes arrebatam multidões, falando de argumentos que você chega a sentir o que ele está dizendo. Aquela pessoa está com o pé naquela história. Ela é mais do que nunca vivenciou aquilo ali. É assim. É incrível. Você está atraído por um assunto que você sabe. Poxa, parece que eu já sei. Eu converse com todos esses palestrantes e pergunte a eles a sensação que eles têm quando tratam desses assuntos.
É como se você estivesse vivendo aquilo ali. Puxa vida, é o óbvio. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio livro dos médiuns, a resposta é o seguinte: eles estão falando que as nossas vidas presentes se entrelaçam com as nossas vidas passadas. Mais do que isso, eles teriam que desenhar pra gente, não é? Então, os nossos gostos, inclinações, as nossas paixões, do jeito que nós transmitimos o nosso amor pela nossa doutrina, pelos nossos objetivos de vida, aquilo que nos exaltecem a alma, ali está o teu grau de envolvimento. Se você está tendo os primeiros contatos agora, você se sente mais ou menos. Se você vê que parece que você já ouviu falar, você tem um entendimento tão profundo daquilo ali, você se sente tão atraído, aquilo para você é real, você é intermissivista, como diz Valdo. Se você não vivenciou antes, você vivenciou nem que seja no mundo espiritual. Você conhece o assunto. Você só vai estar rememorizando. Eu vou lembrar para vocês os episódios de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito espírita, convinto. E Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Mas quando ele veio saber do espiritismo, o espiritismo já tinha saído há muito tempo. Kardec já tinha desencarnado, se eu não me engano, em 70 em alguma coisa, 1870 em alguma coisa. Kardec eu tinha acabado de desencarnar, eu já tinha desencarnado tinha pouco tempo. E ele não teve o despertar para o espiritismo antes. Ele podia ter tido contato, não poderia? Como tantos outros teve. Isso são estudos meus, pessoais, minhas raciocínios. Então, evocando a Dr. Bezerra de Menezes, por favor, conosco para ouvir a minha conversa aqui, né? Para não estar dizendo bobagem. Então, o Dr. Bezerra de Menezes não teve contato com o espiritismo em 1857, por exemplo, nem no 58, nem no 60, nem no 63. Nem nos outros em diante. Dr. Bezerra de Menezes vem ter depois, mas quando ele recebe o Livro dos Espíritos de presente, ele vai ler, ele conta que ele lê esse Livro dos Espíritos quando ele está num bonde, os bondinhos do Rio de Janeiro, né? Era meio de transporte. Ele está naqueles bondinhos ali e ele começa a ler apaixonadamente aquele livro e ele começa a entender que tudo aquilo que ele estava lendo, ele já conhecia. Ele já sabia que era aquilo ali. Aquilo para ele era real. Ele devora o livro e ele entende que tudo aquilo é aquilo mesmo. Ora, quando o espiritismo explodiu em 1857, o homem já estava reencarnado. Como é que ele já sabia tudo aquilo? Como é que tudo para aquilo ali era real? Por quê? Porque as verdades do espiritismo, que o cristianismo e o espiritismo é a mesma coisa, e o próprio Espírito de Verdade diz que, sendo a mesma coisa, toda a verdade é a lei de Deus, está ali incluso, e nós passamos a compreender a lei de Deus. O homem lê aquilo ali e passa a entender como real. Ora. Ele já conhecia isso desde o mundo espiritual. Se Charles estava reencarnado e conheceu Kardec, Charles frequentou a Sociedade Parisiense, Victor Hugo e tantos outros espíritos, e era um espírito espírita, são espíritos que já estudavam aquele argumento, aquelas coisas, muito antes de reencarnar. É óbvio. Quando eles vão ter contato com aquela coisa, eles têm muito maior aceitação, porque para eles é um fato. É real. Eles já constroem famílias espirituais. É óbvio. Aí a pessoa vai ler e fala, meu Deus, parece que eu já sabia de tudo isso. Eu sei que eu sei, não sei como é que eu sei, mas eu sei que eu sei. Não é? Então você vai ler uma coisa, você vai estudar a doutrina espírita, você fala caspiterina, isso é italiano, né? Caspiterina, é óbvio que é assim. No caso específico aqui do romance espírita, é mais do que nunca isso aí. Né? É mais do que nunca a ter a vivência para saber o fato ser real.
mas eu vou deixar para a semana que vem a continuação dessa leitura, deixando um beijinho para vocês e fazendo a prece final, já que eu não fiz a prece inicial dessa vez. Então eu vou fazer a prece final junto com vocês. Amigos espirituais, Francisco de Assis, companheiro querido, Maria de Nazaré, mãezinha das mães, Dr. Moscati, Dr. Bezerra, espíritos médicos e Dona Ivone, espírito de esforço, evocamos a presença amiga de todos e que os vossos pensamentos possam chegar até nós, nos dando a força, a coragem de continuar o nosso trabalho e de sermos fiéis aos postulados espíritas. Ajudai-nos, espíritos missionários do bem, a levarmos a palavra do Consolador do Cristo a todos aqueles que necessitam das nossas mãos. Que nós possamos ser, como diz o nosso amigo Francisco, amar sem ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Que nós possamos ser, sim, pequenas formigas, mas levadoras de paz. E que vocês, então, verdadeiros missionários dos céus, possam nos ajudar a sermos melhores e ajudar uns aos outros, como a grande família do Cristo. Que assim seja.